Saudações de paz, queridos. Aqui é o pastor Israel Ferreira falando para a TV CPAD. Aconselhamento pastoral é o nosso tema que nós temos abordado aqui durante algum tempo. E hoje estou gravando exatamente do quintal da minha casa, na cidade de Lauro de Freitas, perto de Salvador. Esta é minha casa, eu sou pastor de Ilhéus, mas estou hoje na minha casa. E daqui da minha casa estou mandando um abraço a todos os meus pastores, amigos de todo o Brasil, os conselheiros, pessoas que lidam com problemas sérios de saúde mental, psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos, e os psiquiatras também não cristãos e psicólogos. Que Deus abençoe você ricamente e os pastores de todas as cidades. Um grande abraço. Agora eu vou trazer uma série sobre a pós-pandemia, que eu já vinha falando antes, mas eu vou trazer especificamente mais algumas coisas que podem ser interessantes para você pensar como conselheiro. E hoje eu quero falar de algo muito interessante, que é o crescimento de uso de medicamento durante a pandemia. E pensar com você como poderíamos diminuir os nossos irmãos de usar medicamentos psiquiátricos. Então, se você pensar aqui nas estatísticas, não é? Em relação ao ano da pandemia, diz que 80%, aumentou em 80% o uso de antidepressivos, por exemplo. 80% de aumento de uso de antidepressivos, que diz respeito à depressão, para melhorar estados depressivos. E eu gosto de lembrar que os medicamentos melhoram a química cerebral. Eles não são suficientes para diminuir as causas, mas ele vai atacar diretamente nos sintomas da pessoa com qualquer doença mental. Então, o medicamento vai agir nos neurotransmissores e neuroreceptores do cérebro, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, eles vão agir nesses neurotransmissores no cérebro, equilibrando a química cerebral. E por isso, em tempo de ansiedade avantajada, em tempo de depressão em alta, em tempo de estresse pós-traumático, em alta, que eu vou falar também sobre esses assuntos daqui para frente, repetindo, mas já trazendo enfoques mais do pós-pandemia. E isso tudo aumentou muito o uso de antidepressivos. Distúrbios psíquicos diversos. Chegou, veja bem, no ano de 2020, quase 4 bilhões de comprimidos nas farmácias brasileiras nos 12 meses terminados no ano passado. Quase, nesses 12 meses, 4 bilhões de comprimidos que foram vendidos. O total equivale a 6% do aumento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aumentou 6% no geral. O crescimento de comercialização de antidepressivos, e especificamente, foi de quase 10%. Antidepressivo. Então é preciso que a gente esteja ligado, atento, porque esse aumento significa que aumentou a doença, aumentaram os sintomas, aumentaram as crises, aumentaram as doenças mentais. Eu venho chamando essa atenção desde a pandemia, eu vou falando para o aconselhamento a necessidade de estar ligado, estar atento, porque aumentou muito o número, o medicamento para dormir, para tantas outras coisas. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o Sincofarma de Minas Gerais, no recorte para Belo Horizonte, a região de venda do Zolpidem, remédio para dormir, e clorazepam, um calmante, aumentaram 10% na comparação entre o período deste ano passado e do ano de 2019. E tem outra coisa importante, a sertralina é um medicamento para depressão. E é o que mais aumentou 80% nas suas vendas. A sertralina, um remédio usado como antidepressivo, a um nível significativo de consumo, chegando a aumentar em 80% o índice desses medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia dá conta de que a procura por fármacos anticonvulsivantes, uns anticonvulsivos, que atua contra a epilepsia, passou de mais de 6 milhões de unidades em abril de 2019 para mais de 7,5 milhões em abril de 2020. Aumentou 1,5 milhão de caixas de remédio anticonvulsivos. Isso
implica que os ataques psicológicos chegam a ser convulsivo em um número maior de pessoas, ou os ataques epiléticos, função da ansiedade, aumentou em um número maior de pessoas. Tem os antidepressivos estabilizadores de humor, no caso de transtornos afetivos, como depressão, transtorno bipolar, depressão distímica, o efeito bipolar, foi mais de 6,7 milhões de caixas de medicamento. Então, há um aumento grande, gradativo, aumenta muito o uso de remédios em casos de depressão e de todo tipo de doença mental. E as pessoas também começaram a comprar algum remédio que pode tomar livre para dormir, porque uma insônia terrível nas pessoas. Então, gente, o que eu estou chamando a atenção é para uma responsabilidade que nós temos. Quem pode diminuir o uso de medicamentos? Não é mandar você deixar de tomar remédio, não. Você pode diminuir o uso de medicamento com um trabalho espiritual, um trabalho de oração, de orientação, de aconselhamento. Então nós precisamos de diminuir o uso de medicamento, porque tem uma coisa muito interessante. Você medica sintomas, mas ninguém medica a angústia. Não tem medicamento para a angústia. E se usa muito medicamento no Brasil hoje, por exemplo, para crianças com transtorno de hiperatividade e de atenção, TDAH, se usa muito remédio para crianças. Às vezes as pessoas querem medicar a ansiedade, ou medicar a angústia, ou medicar a tristeza, e esses sentimentos não tem medicação. Tem medicação para a doença já estabelecida, mas para melhorar sintomas. Mas para a tristeza mesmo não tem remédio. Para a angústia não há remédio, a angústia vai continuar apesar do remédio. Então não tem remédio para a angústia. Não pode se medicar a angústia de uma criança. Pode se dar remédio que for, mas o transtorno de ansiedade ou de hiperatividade vai continuar. Então não pode se medicar. Existe medicação espiritual para a tristeza, para a aflição, para a angústia. Os remédios de farmácia não vão resolver. Então aí entra eu e entra você. O que eu posso fazer em relação à angústia que se estabeleceu na população? Porque essa angústia que está aí está em função não só do que é o vírus, mas das elucubrações sobre o vírus, as avaliações espirituais, psicológicas, políticas que envolvem o vírus. O vírus é citado por muitos como um sinal do sistema muito forte, que Jesus pode estar voltando a qualquer momento. O vírus deve ser uma política de esquerda, de direita. Cada um tem um exagero sobre o que pode estar acontecendo, sobre parar a economia não parar, sobre fechar não fechar. Então, há toda uma luta, uma batalha emocional envolvida, política envolvida, muito mais do que a doença física. Existe a doença espiritual, a doença emocional, o medo, o susto, o desespero, que tudo isso alcançaram as pessoas. Tudo isso alcançou as pessoas. Isso tudo eu levo você a pensar comigo sobre o que a igreja pode fazer nesta hora. Quando você vê o aumento das pessoas usando medicamentos, diversos medicamentos, que são usados agora, até sem receita médica, vai na farmácia e compra, e toma, e toma, e toma. Gente querida, nós precisamos trabalhar isso seriamente. Porque não existe medicamento para o pecado. Não existe medicamento para a tristeza. Não existe medicamento para a angústia. Não existe medicamento para a solidão. Não existe medicamento para o desespero das pessoas. Não. Vai ter medicamento para dormir, mas não para dar sono. A pessoa tem sono no dia de paz, no dia que a pessoa está bem. O remédio vai fazer ele dormir. Tecnicamente, quimicamente, ele dorme, mas mentalmente ele acaba não dormindo, porque o sono é sinônimo de paz na vida das pessoas. Então, quando eu trago essas reflexões para você, colega conselheiro, você que é servo de Deus, você que ama as pessoas, é hora de a gente amar mais. Qual o processo? O processo é de amor pelas pessoas. A igreja precisa ser um lugar de amor profundo nesses dias. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento profundo nesses dias. A igreja precisa ser um lugar de perdão e reconciliação. Precisa ser uma oficina de Deus para consertar corações quebrados, vidas destruídas, casamentos em crise, pessoas à beira do suicídio. A igreja é o hospital de Jeová. A igreja é a
clínica do Espírito Santo. A igreja é o lugar da paz. A igreja é o lugar terapêutico mais importante da face da terra. Porque você cura pela palavra, você sara pela orientação, você liberta pelo poder do nome de Jesus, você trabalha o caráter das pessoas com a palavra, com o ensinamento e com o nosso próprio exemplo de servo de Deus. Então, o que eu quero dizer em primeiro lugar, que a gente reconheça que tem muito crente na igreja usando remédio até para resolver sua questão de ter pecado e o pecado o adoeceu. Como Davi ficou doente por causa do pecado. Ele diz, mas quando confessei, tudo ficou bem. Enquanto guardei meu pecado, enquanto eu me calei, meus ossos se quebraram, diz Davi. Então, muitas vezes os ossos estão se quebrando por causa do pecado. E o pecado gera ansiedade, estresse e muitas outras coisas. É muito importante que você se ligue nisso. Então é preciso a gente ver o nível espiritual que está na nossa igreja, nosso povo, nossos irmãos e nós mesmos como estamos. Em segundo lugar, é importante que a gente ore muito com as pessoas, porque a oração, falar línguas é maravilhoso, é terapêutico, estar na presença de Deus. Precisa orar com as pessoas. A oração vai curar as enfermidades. Em terceiro lugar, precisa a gente conversar com as pessoas. Ensinar a palavra. Vamos pensar em terceiro lugar, vamos ensinar a palavra. Ensinar. Ensinar a palavra de Deus é terapêutica, ela cura as pessoas. Mas em quarto lugar, a gente precisa trabalhar pessoalmente. Se o pastor não pode tudo sozinho, chama uma pessoa para te ajudar. Chama as pessoas para conversar com os jovens, para conversar com adolescentes, para conversar com os casais, para conversar com maridos, para conversar com pais. As pessoas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Precisam ser movidas pelo Espírito Santo de Deus. Precisam ser abençoadas por Deus de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós podemos muito bem evitar que as pessoas tomem mais remédio, não sei os remédios indicados pelo médico. Se o médico indicou o medicamento, você não pode mandar o cliente tirar o medicamento. Só o médico deve tirar. O pastor não tem esse poder, tira esse remédio de você. Não, vai no médico e o médico muda ou suspende. Quem for no médico é porque precisa de remédio. Então, mas você tem um psicólogo que pode orientar que tipo de médico ele deve ir. Então aí é necessário que a gente oriente as pessoas corretamente. Agora, a oração, um trabalho cristão profundo, de aconselhamento, de orientação, de acolhimento, vai evitar tomar-se tantos medicamentos e até tanto desespero, tanta depressão, tanta ansiedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, porque nós estamos nesta hora de muita graça do Senhor Jesus em nossas vidas para ajudar as pessoas que estão precisando de Deus e de nós. Deus abençoe você ricamente. Um abraço a todos. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.